Bom dia, turma. Aqui é a professora Camila, professora de Filosofia. E a aula de hoje será sobre a moral provisória de René Descartes. Então, abram os livros de vocês na página 21 para vocês acompanharem o conteúdo. Antes de entrarmos de fato no conteúdo, a moral provisória, precisamos entender um pouco sobre quem foi esse filósofo René Descartes. René Descartes, ele foi um filósofo racionalista, então ele valorizava a razão acima de todas as coisas e buscava um método científico baseado na razão para chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, daí o termo racionalista. René Descartes, ele viveu entre 1596 e 1650, e embora ele seja do século XVII, não tenha de fato vivido no século XVIII, ele foi considerado um dos precursores para o iluminismo. Então, daí a importância dele para o iluminismo. Também podemos dizer que René, ele era um filósofo matemático, então ele acreditava que a matemática era uma ciência verdadeira e confiável, ao contrário da filosofia e da ciência, que ele colocava como não fosse tão confiável assim, devido aos constantes questionamentos que a filosofia buscava e incentivava a quebrar. Então, daí, ele colocava que não seria tão confiável assim como a matemática, que seria um estudo lógico e preciso. Aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre o método que ele criou, que é o método cartesiano ou método dedutivo. Você já deve ter ouvido que a dúvida ela é importante para o aprendizado e que quando questionamos, estamos procurando entender tal assunto que está sendo exposto. Para a filosofia, a dúvida é o ponto inicial para buscar o conhecimento. É a curiosidade que surge diante do que é novo, do que é diferente. Descartes, como filósofo, pensava assim. Inclusive, ele afirmava que para conhecer a verdade é preciso, de início, colocar todos os nossos conhecimentos em dúvida, isto é, precisamos questionar tudo e analisar criteriosamente se existe algo na realidade de que possamos ter plena certeza. Descartes, ele vai criar esse método dedutivo, que ele vai considerar um método que ajudaria a qualquer ciência, qualquer área, qualquer estudo a chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, esse método dedutivo, ele vai utilizar muito da matemática para criá-lo, o que nós vamos ver mais na frente. E, no entanto, a dúvida cartesiana, como ficou também conhecida, tinha como princípio abandonar qualquer tipo de crença cuja verdade possa ser contestada. Ele buscava a todo momento chegar a uma verdade absoluta através de um método. Então, ele começou submetendo suas crenças a uma série de argumentos céticos cada vez mais rigorosos, questionando como podemos ter certeza da existência de qualquer coisa. Inclusive, ele coloca uma frase bem famosa dele, de que nós devemos duvidar de tudo, de qualquer tipo de coisa, qualquer coisa, menos da própria dúvida. Então, tudo deveria ser questionado, tudo era questionável. Dentro desse método dedutivo, Descartes ele vai criar algumas regras para se chegar a esse conhecimento verdadeiro. Então, inicialmente, ele coloca que todas as coisas indubitáveis, os objetos, digamos assim, indubitáveis, ele teria que passar por um funil da dúvida. Esse funil da dúvida, como vocês podem ver aí na imagem do número 1, no caso, as coisas indubitáveis que não deixam margem a dúvidas, o que é óbvio e evidente.
como vocês podem ver. Então, tudo que não fosse indubitável, ele não passaria por esse funil para a segunda regra, que, no caso, as coisas são divididas. Então, nesse momento, quando passa, o que passa desse funil, de fato, é que inicia essa investigação. Então, nesse segundo momento, na segunda parte das regras do método, esse conhecimento, esse objeto de estudo, ele era dividido em partes. No terceiro ponto, são agrupados em grau de dificuldade crescente. Então, ao passar por um funil, ele impede a passagem de coisas que tragam dúvidas. Então, essa era a intenção de afunilar esse conhecimento. E no segundo, as coisas são analisadas, ou seja, divididas para melhor compreensão. Já no terceiro, como eu falei para vocês, ele precede-se a síntese, ou agrupamento em graus de complexidade crescente. E, por fim, no último passo, as conclusões são ordenadas e classificadas e revisadas, a fim de que, de fato, não passasse, não continuasse qualquer tipo de dúvida em relação àquele objeto que estaria sendo estudado, para chegar ao que ele coloca de fato, o que seria o conhecimento verdadeiro. Então, esses eram os passos que René criou para se chegar a conhecimento verdadeiro e que poderia ser aplicado a qualquer tipo de coisa. Agora, de fato, a gente vai entrar na moral provisória. A gente precisava entender um pouco sobre esse pensamento cartesiano, o pensamento de René Descartes, para chegar à moral provisória e entender um pouco o porquê ele cria essa moral provisória. Então, segundo René Descartes, ele se via sujeito a erros e buscava rejeitar tudo aquilo que pudesse, de alguma forma, gerar dúvidas. Ele colocava, por exemplo, a existência de um gênio maligno que o pudesse enganar de algum modo. A um gênio maligno, os sonhos, então tudo isso, segundo René Descartes, levaria a cometer algum tipo de engano. Então, René ele vai criar essa moral provisória para orientá-lo a como deveria se comportar enquanto ele não, de fato, chegaria à moral perfeita. Então, moral provisória é um conjunto de regras de comportamento que René Descartes estabeleceu para si durante a busca pela verdade, que na prática serve como um guia para ajudá-lo no momento que precisará agir, enquanto ainda não possui um método verdadeiro e claro de como deverá se comportar, uma forma de orientá-lo enquanto não alcança o que ele chama de moral perfeita. Dentro dessa moral perfeita, desse conjunto de regras de comportamento, existia algumas 4 regras principais que você deveria seguir enquanto você não alcançasse essa moral perfeita que ele coloca. Então, a primeira delas era obedecer às leis e aos costumes, à religião e à moderação, evitando os excessos. Porque, segundo ele, se você seguisse esses passos da regra número 1, caso você ainda assim chegasse a algum tipo de engano, errasse em alguma forma, as consequências desse erro seriam bem menores. Então, daí, evitar o excesso e enfim. Na regra número 2, ser firme e decidido nas ações, seguindo opiniões provisórias com o mesmo rigor que se teria relação às mais seguras. Então, segundo René, você deveria seguir o seu pensamento, as suas ações. Ele, inclusive, dá um exemplo aqui de que caso você estivesse, por exemplo, perdido em uma floresta, você deveria sempre seguir em frente e não continuar em círculo, ficar em círculo. Na regra número 3, vencer a si mesmo e não ao destino, buscando mudar os próprios desejos e não a ordem do mundo. Então, aí ele coloca que você deveria
evitar esses desejos, principalmente aqueles desejos que você sabe que não teria condições de realizar, como, por exemplo, ter asas ou desejar ter saúde enquanto você estaria doente. Então, são coisas que naquele momento você sabe que você não teria capacidade de realizar. Então, evitar desejar esse tipo de coisa. E na regra número 4, adotar a melhor das ocupações, cultivar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro, porque segundo ele, só assim nós chegaríamos a esse conhecimento verdadeiro, que seria através da razão, e seguir o método cartesiano, que é o método que ele criou. Então, essa foi uma explicação breve sobre o tema, sobre o conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês só perguntar no chat durante a aula, e qualquer coisa também é só perguntar. Desde já, eu desejo um bom dia para vocês e até mais.